Boa tarde a todos, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. É uma alegria estarmos hoje, né, lançando o livro do professor, não é? Cristóvão Buarque, A Última Trincheira da Escravidão, publicado pela Unipalmares, né? Um orgulho muito grande, uma honra termos levado à frente a publicação desse livro. Eu vou passar a palavra primeiro, né, para o reitor, para fazer uma saudação aqui, e depois eu apresento, né, dispensa apresentações, mas, né, eu falo algumas palavras, né, sobre a carreira do Cristóvão Buarque, que está aqui ao meu lado, o senador Cristóvão Buarque, e o Acácio Jacinto, diretor do canal Futura, que está aqui, né, ao meu lado também. Então, passo a palavra para o reitor da Universidade dos Palmares, professor José Vicente. Boa tarde a todas, a todos. Nós temos uma tradição na nossa casa que nem hoje, que é um momento muito importante, diante de uma personalidade tão extraordinária como é o amigo dileto Cristóvão Buarque, eu vou abrir mão dela, não é? A gente aqui, todas as vezes que recebemos uma atividade, de manhã, à tarde ou à noite, a gente sempre diz que é um bom dia, uma boa tarde, é uma boa noite, porque em grande medida a gente está revivendo, né, o nosso quilombo permanente, né, Zumbi dos Palmares e seus camaradas, e que seguramente deve ter sido isso que ele fazia lá na sua época, né, para estimular que aquela luta se mantivesse e que também a transformação se consolidasse. Então eu vou convidar vocês, né, ainda que de uma forma bastante simples, de juntar-se ao que é a nossa tradição. E é muito simples, eu digo sempre, no caso, boa tarde, Zumbi dos Palmares, e vocês só têm que devolverem boa tarde, Zumbi dos Palmares. A primeira vez é um vocalize, não vale nota, não é? E a segunda vez, aí sim, é valendo nota. Então, assim, ó, boa tarde, Zumbi dos Palmares. Boa tarde, Zumbi dos Palmares. Marilésio, pode melhorar, né? Até agora é valendo nota, gente. Boa tarde, Zumbi dos Palmares. Boa tarde, Zumbi dos Palmares. Uma salva de palmas para todos nós. E seguramente nenhum de nós tem qualquer dúvida que essa é uma ótima tarde, não é? O que nós estamos fazendo nessa oportunidade é um ato de resistência e até de sobrevivência, sabedores de tudo como nós sabemos. E a alegria, talvez, extraordinária, é de saber que os amigos nunca largam, né, as nossas mãos. E um dos amigos dileto, que ao longo dessa trajetória da construção da Zumbi dos Palmares sempre esteve conosco, à frente, do lado, né, em cima, embaixo, foi o nosso estimado amigo, professor, reitor Cristóvão Buarque, cujo gabinete se transformou na sede temporária da Zumbi dos Palmares por muito tempo. Aquele gabinete do Senado a gente praticamente ocupou ao longo de tantos tempos e tantas oportunidades. Foi de lá que se estruturou tantos dos debates das conquistas que nós tivemos até aqui, e foi de lá também que, em grande medida, a gente foi buscar energia para colocar de pé essa obra coletiva. Então, poder recebê-lo e poder ter essa honra, né, de editar uma das suas obras e poder tê-lo conosco para conversar sobre ela, seguramente não é só uma ótima tarde, é uma tarde histórica. Então, por conta disso, eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão, agradecer o amigo querido pela amizade, pela forma tão respeitosa como sempre tratou a mim e a nossa instituição e toda a nossa comunidade acadêmica, pela luta que o amigo tem feito pela educação de todos e pela educação dos negros, e pela luta para transformar o nosso país, primeiramente, num país de dignidade e num país de iguais. Então, em nome da nossa comunidade acadêmica, quero deixar esse cumprimento. Agradecer a Guiomar querida, né, Guiomar?
uma oportunidade, nós tínhamos um inconformismo, porque tinham feiras e festas literárias, né, de todas as naturezas, só não tinha uma que contemplava, aliás, não tinha uma, não, nenhuma delas convidavam os negros. E aí nós nos rebelamos e criamos a Flink Sampa. E há 10 anos ela recebe negros do Brasil, do mundo, brancos, japoneses, amarelos, né, para fazer esse debate literário com muita profundidade. Nós não tínhamos uma editora, né, que publicasse obras e obras de negros, e a Zumbi dos Palmares tem feito isso todos esses dias. Então, Guiomar, do coração, agradecer por tudo, né, que você tem proporcionado à nossa casa, à educação, à cultura. Muito obrigada, reitor. Eu sempre sou muito grata e honrada pela confiança que vocês sempre depositaram no meu trabalho. Muito obrigada. E a você, Acácio, que está chegando, né, novo, né, cumprimentá-lo, dizer da alegria de recebê-lo, desejar que seu trabalho no canal Futura seja auspicioso, né, e agradecer, porque tivemos muitas colaborações com o canal Futura e queremos aprofundá-lo. E ao final, a todos que nos acompanham pelo canal, né, da nossa TV Zumbi dos Palmares, um momento de riqueza, um momento de alegria, de amizade, de construção que nós queremos compartilhar com todos vocês. Sejam bem-vindos, então, ao lançamento do nosso livro importante, do nosso autor importante e dessa data importante, que é o dia que antecede o Dia Nacional da Consciência Negra. Muito obrigado. Bem, Cristóvão Buarque se autodefine como professor e polemista, engenheiro mecânico, doutor em economia, educador, professor universitário e político brasileiro. Ele é o criador do Bolsa Escola, implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal. Foi também reitor da Universidade de Brasília, a emblemática UNB, de 1985 a 89. Em sua formação, da Universidade Federal de Pernambuco, chegou à École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, onde eu também estudei. Fiz também parte do meu doutorado lá. Além de reitor da UNB e governador do Distrito Federal, foi também ministro da Educação do governo Lula. E hoje é senador da República do Brasil. Criou a ONG Missão Criança para promover a ideia da Bolsa Escola no Brasil e no exterior. O programa, recomendado pela ONU, está fazendo uma revolução na educação e na luta contra a pobreza em todo o mundo, sendo que o senador foi presidente da Universidade da Paz da ONU nos anos 80. Autor de mais de 60 publicações, várias delas no exterior, Cristóvão Buarque está lançando pela editora Unipalmares o livro A Última Trincheira da Escravidão, sobre o qual nós vamos conversar aqui. É uma honra recebê-lo na Universidade Zumbi dos Palmares e na Flink Sampa, senador. E eu aproveito já para apresentar também, né, o Acácio Jacinto, amigo querido, né, de longa data, já, né, que é graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em TV Digital, Radiodifusão e Novas Mídias de Comunicação Eletrônica pela Universidade Federal Fluminense, e especialista em Gestão e Gerenciamento de Projetos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalhou com marketing e merchandising numa empresa reconhecida nacionalmente no ramo varejista. Há 15 anos trabalha no canal Futura e já passou pelas áreas de operações e engenharia, relacionamento com TVs e universidades parceiras da Fundação Roberto Marinho. Programação também, e atualmente é o diretor adjunto do mesmo canal. Possui ampla experiência e produção em audiovisual, marketing e conteúdos digitais,
e tem paixão por conectar pessoas e ideias, né, que é a tarefa, né, desenvolvida pelo Acácio à frente do canal. Eu queria, então, começar com uma questão para o senador, né? Por gentileza, senador, o que é a última trincheira da escravidão? Obrigado pela pergunta que resume o livro. Mas antes eu quero dizer, meu caro Heitor Zé Vicente, que aqui quem deve agradecer sou eu. Quero agradecer a vocês que vieram aqui, pegar uma tarde de sábado em São Paulo e virem aqui conversar sobre o livro. Mas quero agradecer muito aos que fizeram possível o livro existir. A Francisca, que estava ali há pouco, a Nati, ou Nati, como às vezes chamam, que é uma pernambucana que estava com ele quando viram o livro manuscrito e propuseram se eu queria publicar pela Zumbi, claro que eu aceitei. Quero agradecer a Guilmar, obviamente. Quero agradecer muito a uma pessoa que eu não conheço, que é a Helen, que fez a capa e a diagramação. Eu posso falar à vontade que esse livro é muito bonito, não pelo que eu escrevi, mas pela diagramação, pela capa, pela apresentação. Nesse ponto o mérito não é meu. E foram eles que pegaram... e também uma figura que foi fundamental, que é a Adriana, que pegou o texto e conseguiu corrigir uma quantidade de erros ortográficos, de erros gramaticais, e melhorar o texto. Por telefone, a gente ficava horas conversando. Graças a eles, vocês estão aqui para a gente conversar sobre essa pergunta que a Guilmar fez. Mas essa pergunta exige que eu diga a vocês que esse livro tem uma pequena história. Antes dele ser esse livro, ele foi um outro livro. Eu publiquei, faz uns 20 anos, um pequeno livro pelo Senado, com as atas dos debates realizados na Câmara e no Senado, na discussão da Lei Áurea. Eu peguei o discurso dos escravocratas, como Cotegipe, o principal deles, o mais hábil, inclusive, Joaquim Nabuco, pelo outro lado, e analisei esses discursos. E fiz um pequeno livro que eu chamei 10 Dias em Maio de 1888. Esse livro, claro, circulou muito fechadamente, porque era uma obra oficial, publicada pelo Senado. Com o tempo eu percebi que aqueles 10 dias não tinham terminado, que é óbvio, depois que a gente percebe. Eles proibiram de vender seres humanos de uns a outros, os escravos, ou os escravizados, como se costuma chamar hoje, mas não deram a liberdade. Eu acho que uma das coisas boas do livro é a diferenciação entre ser solto ou ser livre. Ser solto é quem não está amarrado. Ser livre é que tem um mapa do caminho para onde ele quer ir. E a verdade é que a Lei Áurea soltou, mas não libertou, porque não ensinou o mapa. O mapa, quem ensina é a escola, embora não só a escola. E aí surgiu um outro livro, em que eu retomo as atas, embora reduzi muito. Eu vi que estava chato ler aquelas atas tão longas, então eu reduzi as atas, mas acrescentei o debate posterior à discussão da Lei Áurea, e não só dentro do Congresso, mas no Brasil, até hoje. E não mais se extingue ou não a escravidão, mas se garante ou não escola de qualidade para todos. Esse debate continua. E a ideia da trincheira é essa. Continua uma trincheira escravocrata, que é a diferenciação entre as escolas dos pobres e as escolas dos ricos. E os pobres têm cor no Brasil, quase todos. E aí é o que eu chamo, que no Brasil continua, no sistema educacional, escolas escravocratas, que eu chamo escolas senzala, e escola dos escravocratas, que são as escolas Casa Grande. Então, o sistema
escolar brasileiro, 133 anos depois da abolição, continua com escolas senzala e escolas de Casa Grande. E o pior é que muitos de nós que nos julgamos abolicionistas, em vez de querer acabar com essa dubiedade ou duplicidade ou diferença entre escolas de Casa Grande e escola senzala, estamos apenas querendo pegar alguns da senzala e levar a Casa Grande, mas deixando a senzala continuar. O que o livro propõe é como, de fato, não ter mais escola senzala. E aí a minha posição, que muitos acham radical, é de que o Brasil tem que ter um sistema único, público, federal, de educação para todos. Ou seja, o sistema tem que ser público, embora eu diferencie público de estatal. Pode sim uma escola, uma pessoa criar uma escola, mas a mensalidade tem que ser paga pelo Estado. Quem escolhe o aluno que vai para lá é o Estado. Como os ônibus. O transporte público é feito por empresas privadas, mas o dono não escolhe o rumo do ônibus. Nem a idade do ônibus, nem a qualidade do ônibus, nem quem entra no ônibus, e nem define a tarifa. A tarifa é decidida pelo Estado. Então, embora o ideal fosse um sistema em que todas as escolas fossem do Estado, ou seja, além de públicas, servir ao público, do Estado, propriedade do Estado, mesmo que não seja do Estado, todas elas, que se permitam convênios entre o Estado e entidades privadas, mas com um cunho público. E uma das características do cunho público é a qualidade. A outra é não ter mensalidade, não ser cobrada, porque aí já exclui. Então, o livro é esse estudo da manutenção de escolas senzala, escolas de Casa Grande e as consequências disso. Eu aí coloco aí quase tudo que há de ruim na sociedade brasileira decorre da desigualdade na educação. Decorre na desigualdade a desigualdade social tão brutal. A escola igual reduziria drasticamente a desigualdade social. Basta ver os outros países que fizeram isso. A violência na rua. Nós vamos analisando os problemas, a ineficiência da economia, a ineficiência do sistema científico e tecnológico, a incapacidade do Brasil concorrer internacionalmente. Tudo a gente vai ver é fruto de termos desperdiçado o maior dos recursos brasileiros, que é o seu povo. E, do ponto de vista social e econômico, esse povo precisa de educação. Do ponto de vista cultural, até que não. Tem gente analfabeta que tem mais cultura do que instruídos. Cultura no sentido da alma. Mas, do ponto de vista de ser eficiente, de ser participante, de poder usufruir das coisas, a educação é a chave. Verdade que a educação é mais do que escola, mas passa por escola. Então, essa é a ideia do livro. Essa é a ideia da trincheira. E eu coloco umas coisas que eu não tinha visto dessa maneira ainda. Eu coloco o seguinte: quando veio a votação da lei do ventre livre, que pouca gente sabe, eu confesso que eu ou nunca soube ou tinha esquecido, quase não passa. Aliás, quando foi aprovado e passou, quase não passa. Foi uma votação apertadinha. Mas já tinha se tentado isso algumas vezes antes e tinha perdido. Não tinha nem sido debatido. Mas quando a lei do ventre livre passa nessa votação apertada, eu digo, os escravocratas viram que não dava mais para parar. Mas eles disseram, faz mal não. A gente deixa eles não serem mais escravos, mas não dá escola para eles. Então eles não serão vendidos, não serão propriedade, mas não serão livres. Serão soltos. Porque os animais são livres quando nascem. O ser humano precisa de duas coisas: sair do ventre da mãe e entrar numa escola, para poder ser livre. E às vezes a escola também não dá liberdade, mas aí é outra discussão com os educadores, e não com os educacionistas, que é o que eu estou falando aqui como educacionista. Então os escravocratas disseram, e a elite brasileira, tá bom, o filho de uma escrava não é mais escravo, mas não tem escola.
Com a Lei Áurea, não dava para barrar mais. Tanto que, quando vocês vão ver aí o debate, os escravocratas não foram contra aprovar a Lei Áurea, só queriam postergar. Não, não é hora ainda, precisa de mais alguns anos para isso. A agricultura precisa se preparar para enfrentar a produção com mão de obra livre. Não eram mais contra, mas deixaram, foi aprovada. Mas continuaram sem dar escola. O Brasil só veio colocar a obrigação de ser oferecida vaga nas escolas em 2008. 2008. Graças à Constituição de 1988. Mesmo assim, foram quase 20 anos. Aí tem uma lei que diz que tem que ter vaga a partir dos 4 e tem que ter vaga até os 17. Vejam bem, 120 anos depois, não, 100 anos depois, 120 anos depois da abolição. Essa é a trincheira. É a trincheira quando não deu mais para dizer não vamos dar vaga às crianças. Não dá mais. O país ficou urbanizado, a pressão é grande, o mundo está no século XXI, vamos dar escola para todos. Tudo bem, mas desigual. Não igual. E continua. E o debate para fazer a escola ser igual continua tão pouco aceito quanto foi da abolição no século XIX. Eu coloquei no Senado uma PEC. Aliás, tem mais de uma nesse sentido, que não foi levada em conta. Eu coloquei uma lei, não PEC, que dizia que todo filho de político eleito tem que estudar em escola pública, ou é falta de decoro. Essa chegaram a fazer um debate, e o que disseram? É anticonstitucional, porque tira a liberdade de você escolher para onde vai, para onde a pessoa quer botar o filho na escola. Não. Ele tem liberdade de não ser deputado, mas se for deputado tem que ter algumas obrigações, como botar gravata na hora do debate, decoro. Não tem lá, tem regras para dizer que tem que ter decoro. Então eu apenas acrescentei mais uma falha no decoro. É ser o representante do público e se proteger no privado. A outra nem foi debatida e eu sabia. É uma PEC, aí não é lei, que dizia 30 anos depois da aprovação, todas as escolas no Brasil serão públicas. No imaginário brasileiro, sinceramente, isso é um absurdo. Mas isso é tão óbvio que deveria ser. O oxigênio não é público ainda? Por que a educação não é pública? Isso não quer dizer que todos serão igualmente educados, porque a educação é uma coisa pessoal. Depende do talento, depende da vocação, depende da persistência. Mas o acesso aonde está o conhecimento devia ser tão público como o oxigênio. O oxigênio mesmo, alguns de nós, eu já fui, não sei vocês, eu já fui asmático. O oxigênio era público, mas eu não conseguia respirar tudo que eu queria. Então, quando você oferecer uma educação de qualidade, tem gente que vai ser asmática para o conhecimento. Nós não somos todos iguais, por vocação, não só por deficiência. Então, nós continuamos. E esse livro, portanto, não é só de história. Eu proponho como criar um sistema único nacional público de educação de base para todos. Tem uma proposta aí. E, nesse sentido, que eu gostaria, para concluir, de dizer que eu espero que esse livro, bom ou não, provoque o desejo de sermos abolicionistas de hoje, que é o educacionista. Eu diferencio muito o educacionista do educador. Educador é quem diz como deve ser a sala de aula. O educacionista é quem diz como deve ser um sistema que ofereça salas de aula prontas para receber o educador. Se vocês olharem, o Brasil tem alguns grandes educadores, não tem educacionistas. O próprio Paulo Freire foi mais um educador do que um educacionista, embora aqui, uma outra coisa, falar do livro, eu ponho o nome dele também como educacionista. Na política, nós temos um educacionista, que foi Leonel Brizola, e Darcy Ribeiro, junto dele. Qual? Mas educacionista. Político, que pôs dos grandes, pequenos teve diversos, que pôs a educação como vetor. E na direita ou na esquerda? Não tem diferença. Educador temos muitos, mas educacionista temos poucos.
Porque nós, brasileiros, aceitamos a ideia de alguém dizer como a sala de aula deve ser boa, mas não aceitamos quem diz como é que toda sala de aula vai ter a mesma qualidade para todos. Eu vi recentemente um conto em que uma empregada doméstica deixa o trabalho e a patroa pergunta por que ela está descontente. Ela diz, eu pago quanto você quiser, você é boa demais para eu perder. Ele disse, não, mas o que eu quero é que a escola do meu filho seja igual à escola do seu filho. Aí a patroa, não, isso não dá. Isso não dá. Nós aceitamos pagar mais, mas a mesma escola, não. Porque isso significaria igualdade na disputa pelo futuro. Iam disputar igualzinho ali, um rico e um pobre, qual seria o seu futuro. Então, pagando mais ao trabalhador, não quer dizer que seu filho vai ter uma boa escola. Para concluir, o livro tem uma coisa, modesta à parte, que eu acho interessante. Eu criei um dicionário de termos que foram sendo criados. E um pequeno dicionário dos educacionistas e dos abolicionistas brasileiros. Começando com os abolicionistas desde Zumbi, embora haja dúvida se Zumbi foi de fato um abolicionista ou um líder da libertação de cada escravo, mas sem imaginar a ideia de que era possível não haver mais escravidão. Alguns duvidam disso, porque dizem até que em Palmares tinha ainda escravos, não é? Porque era uma coisa arraigada ao sistema. E uma coisa que deu trabalho, mas consegui, foi encontrar mulheres abolicionistas, porque a história só põe homens, não é? E teve mulheres diversas. Mas para vocês terem uma ideia, eu dou uma página de biografia para cada homem e um parágrafo para cada mulher, porque não tem muitas informações. E o dicionário, que eu não vou ler dicionário deve ser uma coisa chatíssima, mas eu acho que tem alguns conceitos que valia a pena eu provocar vocês aqui, como, por exemplo, o próprio conceito da trincheira, mas também eu estou vendo o livro pela primeira vez, viu, depois de impresso. Será que o glossário não entrou? Entrou, sim. Por exemplo, eu acho que uma das coisas melhores do livro é a provocação que eu faço com esses conceitos que eu vou colocando aqui. Como o abolicionismo moderno, que a escola é igual para todos. Esse é o abolicionismo hoje. Tanto que eu digo que a Lei Áurea, que o Zé Vicente tem na parede dele, e que eu achei bonito ele colocar na parede dele a foto da Lei Áurea, eu digo que a Lei Áurea se julga uma maravilha da arquitetura legislativa, porque foi só um único artigo, o outro foi dizendo, revoga-se tudo em contrário, mas faltou um outro artigo. Além do artigo que diz, fica abolida a escravidão no Brasil, em todo o território, faltou um outro artigo. Fica criado um sistema único de educação onde estudarão os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-escravocratas. Se a princesa tivesse colocado isso, 130 anos atrás, esse país era outro, né? Então, a ideia de abolicionismo moderno, eu trabalho... a última trincheira é uma das palavras... aqui está escrito, a desigualdade educacional é a trincheira que impede a complementação da abolição moderna. A casa grande moderna são os condomínios. O prédio onde eu moro é uma casa grande, no sentido de antigamente. Os escravos não entram, a não ser como serviçais. Tem que se apresentar o porteiro. Uma coisa aqui que eu acho interessante é a crítica ao analfabetismo. Eu ponho que o analfabetismo não só é parte da última trincheira, mas
é uma chicotada sem dor física. O analfabeto, pouca gente percebe que o analfabeto ele está sendo chicoteado cada vez que ele acorda e sai de casa e vai para a rua. E não entende o que vê escrito. É uma chicotada dentro da cabeça. Vocês já imaginaram o que é? Eu digo como é que vocês veem. Vão viagem para a China, ou mesmo para a Alemanha, ou para um país que você não fala o idioma, e você vai ver como é duro. Com a diferença que nós turistas perguntamos a qualquer pessoa na rua com um certo sentimento de igualdade. Mas o analfabeto não pede informação com sentimento de igualdade. Ele sente-se inferior. Em geral, ele olha para baixo, não olha no olho da gente, não aperta a mão. Eu ponho aqui um que incomoda muito. Eu digo, os cotejipes modernos. Cotegipe foi o grande líder contra a Lei Áurea. Hoje nós estamos cheios de cotejipes por aí afora, em relação à educação e em relação a não querer distribuição de renda, não querer o fim da desigualdade. Sim, aqui tem outra coisa. Eu uso muito o conceito de descendente social dos escravos e descendentes sociais dos escravocratas. Eu não sei se sou descendente biológico de um escravocrata, mas eu sou descendente social dos escravocratas. Socialmente, eu sou descendente. E você é descendente racial de um escravo, mas é descendente social de um homem livre, porque você estudou e não é mais descendente social de escravo. Saltou a trincheira, a última trincheira. Como? Estudando, né, pelo relacionamento. Essa ideia de descendentes sociais, mas eu também trato dos descendentes raciais. A gente não pode esquecer isso. E não pode esquecer que o grande problema é a pobreza, mas a pobreza, como eu falei mais cedo, tem cor no Brasil. E ela é, sobretudo, negra. Mas por aí vai. O desumanismo brasileiro, que eu acho que a gente esquece que há uma sensação... Nós somos desumanistas, não é desumano no sentido da solidariedade, é no sentido de ter um pensamento humanista. A escravidão deixou no Brasil esse pensamento não humanista. Como também, uma coisa que eu acho interessante aqui são as doses homeopáticas de humanismo. Na educação, por exemplo. É mentira dizer que não se fez nada em educação nos últimos anos, sobretudo nos últimos 30, 40 anos. Mas são doses homeopáticas. Não houve a mudança de dizer temos que ser campeões mundiais de educação e a escola do pobre ser tão boa quanto a escola do rico. Isso não teve. O que a gente fez foi criar merenda escolar, foi criar o livro didático, foi garantir vaga nas escolas, foi criar o Fundeb, lá do Fernando Henrique Cardoso, do Paulo Renato, o Fundeb. Nos preocupamos muito nos últimos 20, 30 anos com as universidades de ensino superior, mas não com a educação básica. Então, nós fomos melhorando aos pouquinhos. O problema é que a exigência de educação cresce mais rapidamente do que a melhora que a gente faz na educação. Então a brecha aumenta. Porque a gente ensina mais coisas a mais gente, mas tem mais necessidade de saber coisas. Aí eu concluo contando uma historinha aqui, que me aconteceu para mostrar essa brecha. Eu fui uma vez a uma cidade chamada Maragogi, em Alagoas, e estava num restaurante desse que fica na beira da praia. O dono me conheceu e daí a pouco voltou com dois senhores jovens, 40 anos, 40 e poucos anos, e disse, esses daqui são dois investidores europeus que vão investir aqui em Alagoas. Os dois disseram, íamos, não vamos mais. Aí se apresentaram, eram portugueses, eu perguntei qual era o negócio deles, eles têm negócio de criação de cavalos. E quando eles disseram que não iam mais investir lá, eu perguntei por quê, disseram porque não encontramos mão de obra qualificada em Alagoas. Eu aí fui até
grosseiro, injustificadamente. Peço desculpa para quem se julga educador e educacionista. Eu perguntei, qual é a formação que vocês precisam para vaqueiro? Aí um deles olhou para mim e disse, nós não estamos atrás de vaqueiro. Eu disse, mas você não cria um cavalo? Eu disse, não, mas nós temos cavalo de raça. Cada um vale 2, 3 milhões de reais. A gente não deixa na mão de vaqueiro. O vaqueiro carrega as coisas, o vaqueiro limpa, mas junto dos cavalos só chegam veterinários. E porque cavalo, eu não confesso que eu não sabia, é um bicho muito sensível, morre fácil, o cara me disse. Aí eu disse, mas, e não tem 10 vaqueiros aqui? Ele disse, vaqueiro, não, desculpe, não tem 10 veterinários em Alagoas? Veterinário tem. É que nossos remédios são importados, tem que ler a bula em inglês, e pelo menos um que lê em alemão. Então você vê, a gente põe hoje quase todos os meninos estão matriculados, 98%, mas não chega ao final da 4ª série, ou da 8ª, ou do ensino médio, ou chega sem saber idiomas estrangeiros, sem saber matemática, sem saber o que está acontecendo na Ucrânia, sem saber o que acontece no mundo. Ou seja, é outro conceito missionário, que é a alfabetização para a contemporaneidade. Ser alfabetizado no mundo de hoje não é saber ler, é saber português, é saber ler o mundo. E o mundo exige muito mais do que ler português. Então, você vê, para criar cavalo, já precisava, disseram que iam para Santa Catarina, não sei se lá eles acharam os 10 veterinários dele, ou se mandaram buscar na Argentina, que é mais perto, não sei, mas o que eu quero mostrar é que nós fizemos medidas homeopáticas ao longo das últimas décadas, mas nenhuma bastante para quebrar a senzala e igualar a Casa Grande. Isso não fizemos. É isso que a gente precisa fazer. Está começando um novo governo, que eu acho que traz muita esperança. Vai ver que vamos tentar. Devo dizer que não vai fazer, porque precisa de 20, 30 anos. É preciso começar. Isso é uma estratégia. A Lei Áurea foi uma assinatura. Mesmo assim, até hoje não se completou. Mesmo assim, não se completou a Lei Áurea, por falta de educação. Então, é uma estratégia que vai levar 20, 30 anos. E que eu acho que passa por um sistema único de educação. Eu tenho sugerido da nova equipe que vem aí a ideia de que o governo federal novo adote a educação federalmente em 100 municípios. São quase 6 mil, não dá para fazer em um governo. Mas podia adotar em 100, 200. Pegar as ideias do Brizola, por exemplo, atualizá-la, porque os CIEPs já não corresponde mais aos tempos de hoje. Quer dizer, todas as escolas da cidade serão desse jeito. Todas, não vai haver outra. Como não dá para exigir que sejam todas públicas, faz todas. Se alguém quiser botar uma escola privada, que ponha. Mas se essas forem boas, ninguém vai pôr a privada. Todos vão querer a pública, de graça, desde que seja boa. O livro tem essa pretensão de ser um instrumento da luta pela abolição completa da escravatura, que seria a abolição por meio de um sistema único nacional de educação para todos. E eu estou aqui, não sei se isso vai dar resultado ou não, com muito prazer por estar com vocês, claro, por ver mais um livro publicado. Quando eu vinha para cá, Zé Vicente, você vai se sentir bem. Quando eu vinha para cá no táxi, eu estava pensando, eu me sinto como se a minha mulher tivesse tido um filho e eu estivesse indo ver pela primeira vez na maternidade. É um livro. Então eu estou aqui por isso, pelo prazer de estar aqui, mas eu estou aqui também porque na minha idade eu não vejo outra coisa melhor a fazer na vida do que sair por aí defendendo essa ideia, de completar a abolição, por meio da escola igual para os descendentes sociais ou raciais dos escravos e os descendentes sociais e raciais dos escravocratas. Uma mesma escola fará um Brasil diferente e um Brasil para todos. Muito obrigado mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês e ver um livro que tenha ficado tão bonito, graças
a quem fez a paginação, quem fez a diagramação, e a Francisca, que eu falei no começo, e vocês da Universidade Zumbi, que eu conheço desde o comecinho, e que eu tenho tanta admiração, que eu digo aqui de público, que eu digo, aliás, em muitos lugares. Esse cara aqui é o meu candidato a Nobel da Paz brasileiro. Parabéns também à professora Francisca Rodrigues, né, que é a grande locomotiva da Flink Sampa, né? E eu queria passar a palavra para o Acácio Jacinto para que ele conte como o canal Futura tem desempenhado um papel tão importante também para a gente superar essa trincheira, né? Nesse abolicionismo moderno, né? Abolicionismo contemporâneo, do qual você fala. O Futura tem sido aí, né, um grande... também um grande motor, uma força motriz de transformação da sociedade. E o Acácio quer lhe fazer um convite também, Cristóvão, aqui de público, para você não poder recusar, tá? Então eu vou passar a palavra para ele vai falar ele mesmo. Obrigado, Guiomar. Boa tarde a todos. É um grande prazer, né, estar aqui participando com vocês sobre esse lançamento que, do meu ponto de vista, como o magnífico reitor comentou, é histórico. Cristóvão sendo Cristóvão, maravilhoso. Obrigado por tanto. Concordo plenamente com tudo que você disse. Precisamos atuar aí nesse país, né, fortemente, com muita mobilização, com muita conversa, com muito diálogo e, sobretudo, com muita educação. O convite que eu havia comentado foi que seria muito interessante se você pudesse, né, quando estiver no Rio de Janeiro, participasse de um programa nosso para lançar o seu livro. A porta está aberta, tá? Se você estiver por lá da semana, a gente pode conversar e trocar. Ficamos lá no prédio da Editora Globo, junto com o Jornal Globo, Revista Época, Valor Econômico, CBN, Rádio Globo, entre outras empresas do grupo. Então seria muito bacana a gente mostrar para o mundo inteiro o que você está, né, enfim, produzindo, o que você fez, né, no caso do seu livro, a sua obra. Seria um grande prazer. Eu estou muito tocado pelo que você comentou há pouco sobre... o soltar é o diferente de libertar, eu concordo plenamente. Eu acho que tem um parênteses aí também que eu adicionaria, que quando eles foram soltos, não libertos, eles foram soltos, mas não foram soltos, porque criaram várias leis naquela época para poder prendê-los, né? Eles ficaram livres aí, teoricamente falando, mas não podiam circular, porque era crime de vadiagem, não podiam fazer a capoeira, não podiam, desses mais de 5 milhões de escravizados, né, que foram sequestrados para o Brasil naquela época. Não puderam também ter o seu ponto central com a sua ancestralidade, então qualquer tipo de manifestação era crime, eles eram presos, portanto. Então, não podiam praticar religião? Exatamente, né? Exatamente. Então era realmente muito delicado, assim, né? Acho que, enfim, é muito interessante pensar sobre isso. Lá na Fundação Roberto Marinho, no Canal Futura, para quem não sabe, o Canal Futura é um projeto social de comunicação e também direitos humanos. E essa temática de equidade racial sempre foi um assunto muito caro para a gente, né? A gente trabalha ali dia a dia, semana a semana, mês a mês, um ano inteiro. Inclusive, nesse momento agora, estamos com uma mobilização muito forte, chamada Reconhecer e Reparar, no qual várias organizações estão envolvidas, né, todas pela educação, a própria Globo, o pessoal do Concede, o Undime, a Fundação Leme, Itaú Social, a rede de universidades parceiras que nós temos aí no país inteiro, mais de 200, né, universidades federais, estaduais, municipais, profissionais, comunitárias, todos trabalhando coletivamente para poder falar sobre o racismo. É um ponto de partida que teve agora em novembro, mas é uma ação permanente que não vai acabar agora, ela vai ser escoada durante todo o período aí do ano, cada um na sua área de atuação, porque nós sabemos, né, pessoal, se nós refletirmos sobre os maiores desafios sociais do país, os negros estão mais impactados. Como você muito bem falou, quando a gente fala de analfabetismo, falamos de evasão escolar, quando nós falamos de extermínio, feminicídio, desemprego, a própria fome, né, aos negros, que em sua maioria são os mais prejudicados. Então, precisamos rapidamente criar ações, né, estratégicas, unificadas, que nós sabemos que só conseguiremos avançar se estivermos juntos, né, em grupo, né, sobretudo com a liderança branca, né, porque nós sabemos que no passado, no período da abolição, havia um plano ali para poder exterminar os negros e também os indígenas, né, tanto é que, se você analisar hoje, teoricamente foi até muito bem realizado, porque se você analisar os postos de destaque, as empresas, quem está em situação de poder, quem detém o dinheiro são todos brancos,
né? E esse país foi criado por negros, então é algo realmente muito delicado de se pensar. A gente só vai conseguir avançar efetivamente se todos os brancos se conscientizarem, né? A branquitude como um todo, se unir enquanto cidadania, enquanto população, para poder avançar fortemente nesse país que é muito grande, que é muito rico, que é muito diverso, mas que ao mesmo tempo tem muitas questões a serem superadas. Então a proposta do Canal Futuro é essa: agir coletivamente, fazer a várias mãos, em redes. Todos nós aqui presentes podemos trabalhar coletivamente, sendo pessoa física ou não. O Canal Futuro está aberto para poder pensar em possibilidades e ajudar a escoar tudo que muito bem o professor Cristóvão comentou no seu livro. Obrigado, cara. Muito obrigada, Acácio. É só aproveitando isso de que continuaram proibidos de fazer, eu quero lembrar um que está no momento muito oportuno. Até os anos 30 eram proibidos de jogar futebol, os negros. Por isso aquela história de pó de arroz nos que jogavam no Fluminense, para parecer que eram brancos. Agora vejam bem, eu não sou ligado em futebol, então me desculpe, eu nem sei como é que está bem a seleção brasileira. Mas quantos brancos tem jogando na seleção brasileira? Quantos? Dos 26, 4, 5, 6, 10? Não tem. 30%. Então imagine, se ainda valesse aquela lei de antes, se os negros não pudessem saltar o alambrado do campo, o Brasil não seria campeão mundial. Começa que Pelé não estaria aí. O próprio Neymar não estaria. Agora, nós continuamos com um alambrado separando os negros das boas escolas. Pela renda. Se o negro, por acaso, tiver alta renda, entra. Já não é mais um carimbo de raça, explícito. Mas é a consequência da raça, porque a maioria dos pobres são negros. Por isso, a importância dessa Universidade Zumbi. Vocês permitem que eles pulem o alambrado, já que eles não pulariam em outro lugar. O futebol é uma boa maneira de a gente mostrar a importância para o país, não só para o negro, de quebrar esse preconceito, essa desigualdade. Eu, aliás, desde o começo que eu defendo a cota, e eu digo, quando eu vejo a cota racial, eu não estou querendo beneficiar nenhum negro específico. Eu estou querendo beneficiar o meu país. Eu quero aproveitar o potencial desse rapaz. E, ao mesmo tempo, tirar graças a ele, usá-lo para quebrar o preconceito racial no Brasil. Porque uma das maneiras de quebrar o preconceito racial é fazer com que a elite não tenha cara branca. Quando a elite tiver cara negra ou multicolor total, começamos a quebrar o preconceito. Não acabar, mas quebrar. Então, quando um jovem negro entra na universidade graças à cota, a gente deveria dar, além dele, um prêmio para ele. O prêmio não é entrar na universidade. O prêmio é agradecendo a ele ter conseguido atravessar todas as dificuldades do primário, secundário, passado no vestibular, porque para receber a cota, precisa passar no vestibular, precisa ter terminado o ensino médio. Então, vamos derrubar os alambrados educacionais. Porque os alambrados futebolísticos, a derrubada foi fundamental para o Brasil ser campeão. Só um parêntese rápido. O que poucas pessoas comentam, que na época do Brasil colônia, os brancos tiveram cotas também. Eles tiveram alguns favorecimentos. Terras baratas, né? Empregos, casas, investimento para que eles viessem para cá para poder, enfim, acabar com a fenotipia brasileira, né? Acabando com os negros, com os indígenas. É importante comentar sobre isso. Então, num período, né, de 300 anos aí de reparação histórica que é necessária, 133 anos de escravidão, se não tiver cota política pública, não tem como as pessoas chegarem em nenhum lugar. Eu mesmo sou uma prova disso, porque eu lembro que no ensino médio eu passei, né, para a Federal de Química, no Rio de Janeiro, mas eu não consegui me manter porque meu pai não tinha dinheiro para poder pagar a passagem. Então, acho que não é só a cota, é incentivo também, só para registrar e contribuir. Obrigada, Cássia. Vocês têm alguma questão? Os que estão aqui? Sim? Passo para o público. Pelo livro. Tudo bem, quero. Boa tarde, tudo bem? Parabéns.
pelo livro. Eu sou Joyce Aziza e eu achei muito interessante a sua colocação, né? De 30% de pessoas não negras no futebol. Mas a gente tem que pensar que é na base, né? Porque o povo ainda brasileiro, racista, ainda não admite nossos jogadores negros no gol, tampouco técnicos de futebol. E aí uma coisa que eu achei importante você colocar é que a gente não quer mais pular alambrado, a gente quer entrar pela porta da frente, né? Então eu acredito que todas essas questões, elas são muito importantes porque a gente quer um lugar nosso. E como você apontou, as cotas não nasceram com os negros, elas nasceram com as pessoas não negras. Então, quando se fala sempre da população negra, por que agora pode? Agora tem cota? Não, isso já é uma coisa não negra. Então, quando os brancos vieram para o Brasil, eles tinham um financiamento, eles foram convidados, eles não tiveram seus direitos de pessoas negados, não foram consideradas pessoas que não eram sem almas. Então, era essa colocação, porque a gente não quer mais pular a cerca, o alambrado, a gente quer acessar pela porta da frente, né? Pois eu quero mais do que você, eu quero derrubar o alambrado. Uau, então vamos juntos nessa. Isso mesmo. É isso. Como é que a gente derruba o alambrado? É o mesmo direito a criança, desde que nasce, para uma boa educação, incluído no futebol, digamos. Agora, por que os negros são os melhores jogadores de futebol do que os brancos? Ou os pobres, se formos dizer. Porque a bola é redonda para todos. A escola não é redonda para todos. Então, como a escola é redonda para todos, o que faz chegar lá em cima é o talento, a persistência e a vocação. Porque tem gente que é talentosa para o futebol, mas quando chega aos 17 anos, o pai diz, não, cara, futebol não, você vai ser doutor. Aí tira. Então, não teve a persistência, ou não teve a vocação. Então, é derrubar o alambrado e tratar todo mundo igual nos direitos essenciais. Um piso social que ninguém fica embaixo. E o Brasil já tem a renda nacional suficiente para isso. Tem países que não tem. O Haiti, não adianta a gente querer dizer que todos vão sair do piso social da pobreza. Não vai, a não ser muita ajuda de fora. Então, nós temos que fazer isso. E aí, sim, eu queria fazer uma provocação que eu já fiz a você, já fiz ao Frei Davi, é que o movimento negro precisa, além das cotas para a universidade, exigir cota de 100% alfabetizados. Eu não vejo o movimento negro lutando pela abolição do analfabetismo no Brasil. E olhe que a maior parte dos 10 milhões de brasileiros adultos analfabetos, a maior parte é afrodescendente, é negro. Mas não tem esse movimento pelo fim do analfabetismo. O Frei Davi, ele fica meio assim quando eu provoco, ele dá umas defesas, não sei o quê, e diz uma coisa que é verdade. Não, primeiro a gente quer mudar a opinião que existe em relação à raça negra para quebrar o preconceito. E aí não é uma questão de alfabetização ou não, é uma questão de diploma, sim. Ir ao médico e ser um médico negro. E aí é o concerto de música clássica e o maestro ser negro. De fato, na imagem para quebrar o preconceito, o mais importante é entrar na universidade. Mas do ponto de vista social, o mais importante é sair do analfabetismo e continuar avançando através da escolaridade. Fica aqui essa cobrança que eu gosto de fazer. Um grande movimento pela erradicação do analfabetismo liderado pela população, pelo movimento negro, ao lado de continuar defendendo as cotas. Até o dia que a escola seja redonda para todos. Quando a educação de base for redonda para todos, aí não vai mais precisar de cotas. Tanto que não precisa de cota para entrar na seleção brasileira de futebol. Porque a bola é redonda para todos. Então vamos lutar para redondear as escolas. Enquanto isso, vamos lutar, sim, pela continuidade das cotas. É fundamental manter as cotas. O que eu ia comentar é que, se nós refletirmos, né, os negros oferecem
muitas coisas assim, para o Brasil, para o mundo, que não só a qualidade do futebol, né? Se nós analisarmos quem foi o maior escritor da história, né? Machado de Assis, quem é o único negro que ganhou um prêmio que equivale a um prêmio Nobel, né? Nosso geógrafo lá, Milton Santos. Então, é uma potência aí, se deixarmos, né, a nossa juventude, né, a nossa inteligência aflorar e ocupar os espaços que interiormente não foram pensados para nós, tenho certeza que teremos um Brasil muito melhor aí, né? Muito mais diverso. Com certeza. É isso, temos tempo para uma última pergunta, se alguém quiser. Se não, a gente já pode passar para a assinatura dos livros. Ah, lá no fundo, sim. Boa tarde, eu sou Emília Ribeiro, fui funcionária da USP há 36 anos. Hoje eu faço parte da Capela dos Aflitos, na Liberdade, onde a gente está brigando pelo restauro e pelo Memorial dos Aflitos. Então, foi a primeira vez que eu vim nessa faculdade, que eu já ouvia falar, mas não falei que eu sou de Marília. Eu sou de Marília, E aí eu fiquei muito feliz porque eu fui premiada aqui pelo meu trabalho também na Capela dos Aflitos e senti uma sua falta, que a gente estava esperando. Sempre espera a sua fala, né? Então isso é importante. Eu queria perguntar o seguinte, racismo. Eu acho que nós negros está faltando um pouco de união. Desculpe a expressão em falar, mas eu nunca tive problema assim, não que não existe, o racismo existe, mas eu acho que a união podia ajudar muitas pessoas. Deveríamos ser todos juntos, brancos, negros, indígenas, todos iguais, no mesmo patamar. E que as cotas seria importante ser para todo mundo, e todo mundo brigar por isso, porque existem pessoas que acham que não deve ter cotas. Então, é importante. Mas desde que a gente tem aqui no Brasil, no nosso estado, uma escola com uma base boa, que eu acho que isso é fundamental. Hoje eu sou uma pessoa que trabalhei na roça há muitos anos, a minha família ainda está lá em Marília, e aí eu não fiz universidade, porque assim, primeiro, caro, segundo, uma universidade pública como USP, você tem que ter uma boa base de ginásio, de colégio. Então, o que acontece? Eu fiz até o 2º grau para poder ter uma base para conseguir prestar um concurso. E fui super orientado por uma família, onde eu trabalhei de empregada durante 18 anos. Eles me orientaram. Você trabalha na minha casa, mas você não precisa ser empregada a vida inteira. Então, eu fiz primário, ginásio e colégio, e consegui aprender algumas coisas, eu mesma, abrindo um leque, pesquisando, perguntando. Tem pessoas que acham muito chato você perguntar, mas eu não tenho vergonha de perguntar. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental no nosso grupo, na nossa raça, independente de questão social, sabe, de cor, de religião. É isso que eu queria saber. E se o senhor está vendendo os livros? Eu não, ele talvez. Olha, eu não vendo o livro porque não fui eu que gastei dinheiro para fazer o livro. Quem gastou dinheiro foi a universidade e vai ter que ser reembolsada, né? Mas é lá. Agora, olha, a senhora trouxe a opção de provocações aqui boas. A primeira é isso que não é unida. E eu realmente tenho me perguntado como é que é o pensamento de um desses negros que deram o salto econômico e que hoje pertence à elite econômica. Qual é o grau de solidariedade que tem com os que estão embaixo? Eu digo isso não só para os negros, eu sou nordestino, pernambucano, e quando esse presidente que está aí falou mal dos nordestinos, muitos nordestinos ricos ficaram do lado dele. Quando ele disse que perdeu a eleição por causa de analfabetos, primeiro turno, nordestinos. A verdade é que muitos nordestinos, não é questão racial, aí é regional, acham que é verdade isso. Ou seja, falta essa solidariedade regional, que não sei se falta ou não racial. É uma pergunta que eu fico. Mas eu sinto que falta um pouco de solidariedade com os analfabetos. E nem todos são negros, obviamente. Mas, pela questão econômica,
a maioria é negra. Não é pela questão racial. Tem nada que diga que uma pessoa negra tem mais dificuldade de aprender a ler do que uma branca, ou a branca tem mais dificuldade. Aí tem menos dinheiro, como a senhora disse. Agora, muitos não chegam na universidade, não é porque não tenham dinheiro, é porque não tiveram a chance de se alfabetizar. 10 milhões. 10 milhões. Que não terminaram o ensino médio. 70 milhões, sei lá quantos. Então já estão fora. Ninguém nem deixa fazer o vestibular. A gente não pode esquecer isso. O Enem, porque o Brasil tem um fascínio por universidade. Quando o Enem foi criado pelo ministro Paulo Renato, o objetivo era avaliar o ensino médio. Não tinha nada a ver com entrar na universidade. Isso foi depois, já no governo do presidente Lula. Pois bem, quando o Enem era para avaliar o ensino médio, ninguém dava importância. Quando pegaram o Enem, disseram, não, agora a gente vai usar isso para entrar na universidade, que foi uma boa coisa. Virou tema do Jornal Nacional. O Enem é tema de todo o noticiário, por causa da universidade, não por causa da qualidade do ensino médio. Falta esse sentimento no Brasil de ensino médio. Falta esse sentimento de ensino médio só não, de educação de base. Nós somos fascinados pelo diploma universitário, que é o que eu falei, é a maneira de saltar da senzala para Casa Grande, mas sem acabar a senzala, como a ideia do alambrado. Não é entrar pela porta apenas, é derrubar o alambrado. É acabar com as escolas senzala e todas virarem escola de nível Casa Grande. Ou, melhor, de palácio. Escola tem que ser um palácio. Quando eu defendo o Sistema Único Nacional de Educação, é porque eu imagino que o prédio da escola seja o melhor da cidade. Você vai em qualquer cidade, entra no Banco do Brasil, numa agência, é bonito, tem ar-condicionado. Atravessa a rua, entra na escola, é um desastre. Porque a escola é do município, não tem dinheiro. O Banco do Brasil é nacional. E é dinheiro, não é criança. É um desprezo à criança e a falta de dinheiro. Tem que ser a mesma qualidade. Eu não disse o mesmo padrão arquitetônico, obviamente. Não tem que ser. Mas a mesma qualidade, independente do endereço da criança e independente da renda da família. E voltando ainda à sua provocação, eu acho que além do racismo, eu coloco aí no dicionário uma palavra chamada rendismo. É a exclusão de pessoas dos direitos essenciais por falta de renda. Até algum tempo atrás, você não podia entrar no campo de futebol por ser negro. Mas hoje você não pode entrar no mercado para comprar comida porque não tem renda. Comida. Eu não estou falando luxo. Eu não estou falando supérfluo. Eu estou falando comer, estudar, ser atendido na saúde, ter onde morar com água potável, coleta de esgoto, poder pagar o ônibus. Isso, ninguém pode ser excluído, a não ser um país muito pobre, que não dá para ter, mas não é o caso do Brasil. Então, eu coloco a ideia do rendismo. A África do Sul foi um país de apartheid racial. O nosso é um país de apartheid de renda. Agora, a maior parte dos excluídos são negros, por causa da renda. Alô? Entendeu? Professor... Mas, olha, suas provocações foram muito boas. Olá, professor Cristóvão. É o jornalista Walter Brito, seu conhecido há muitos anos, né? Muitos anos. Inclusive, o meu terceiro curso, o senhor foi padrinho da minha turma, né? Turma de Direito, na Unip, em 2007. Agora, professor, o meu irmão foi prefeito de uma cidade lá no entorno de Brasília, chamada Vila Boa, onde nós temos 80% de afrodescendentes. A única escola em Goiás, inaugurada lá no Ministério da Educação, chamada Escola Ideal, que atende, como o senhor disse, a contento a população de Vila Boa, de um ensino de alta qualidade. O senhor vai fazer parte da transição do governo Lula. A senhora poderia sugerir, no caso, a criação de outras escolas, né, ideal como aquela que foi criada em Vila Boa, à época, no seu governo, inclusive, o senhor como ministro da Educação? Foi no meu tempo de ministro. Isso. E graças ao seu irmão, um grande prefeito, que foi possível. O que foi essa escola?
foi a ideia da federalização. Como não era possível fazer isso, não havia um consenso nacional, nós do Ministério escolhemos 29 cidades e colocamos escolas com muito dinheiro federal lá. Uma delas foi lá, em Vila Boa, que é essa escola, que eu tive lá, visitei, não a escola, porque não deu tempo de concluir no meu tempo lá. E ficou uma boa escola. Eram 29 cidades, mas a gente tem 6 mil. Né? Então precisa levar para tudo. Agora, eu estou na comissão de transição, mas na relação internacional, não na educação. Mas na educação eu mandei minhas sugestões. A primeira, que seria até simples, seria fazer com que o Ministério da Educação fosse Ministério da Educação de base. Porque enquanto o Ministério da Educação tiver que cuidar de universidade, o ministro não cuida das crianças. Não é um problema dele, é dos prefeitos. Fiquei 1 ano como ministro. Eu recebi, na época, creio que 250, 300 parlamentares. Da Bahia que me pediu para a educação de base. O resto tudo era universidade, federalizar uma universidade estadual, fazer pública uma universidade privada, legalizar uma universidade. E escola técnica, porque é do Ministério. A educação de base não é. É preciso fazer isso. Então, a sugestão que eu dei foi criar o Ministério da Educação de Base. Como todo mundo diz que não deve se criar mais ministérios, eu disse, não, esse aí, MEC, fica para a educação de base. Pega as universidades e põe no Ministério de Ciência e Tecnologia. Não precisa criar outro. Eu garanto como mudava a educação. Na hora que o presidente da República for responsabilizado, junto com o seu ministro, porque a escola lá em Vila Boa está ruim, ele começa a se preocupar. Hoje não é. O reitor abre a porta do ministro. Nenhum secretário, nenhum prefeito quase consegue fazer isso. E a outra sugestão que eu dei foi de adotar 100 cidades no Brasil. Pegar 100 cidades no Brasil e o governo federal dizer, a partir de agora, nós vamos cuidar de todas as escolas dessas cidades. Reconstruir novos prédios. Os que estão aí não prestam. Fazer novos prédios. Nova carreira de magistério. Não vai demitir os que estão aí, adota. Mas carreira federal de magistério. Todo em horário integral. Tudo. Vamos falar francamente, o Brizola conseguiu convencer o Collor de fazer isso. Mas não foi tanto assim os SIACs. Os SIACs eram uma escola. Não, eu estou sugerindo que serão todas de uma cidade. Agora não dá para fazer muitas cidades, não. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas 100 cidades de porte médio daria. E já pensou o exemplo que isso daria? Nessas cidades as escolas serem da máxima qualidade? Eu mandei essas ideias, não sei se vão aceitar. Bem, antes de passar, então, a palavra para o reitor, fazer os agradecimentos finais, sou eu quem agradeço, né, ao senador Cristóvão Buarque, ao Acácio Jacinto e também ao reitor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, e convido vocês a ficarem conosco, que a gente vai ter uma pequena conversa com um dos escritores mais negros, mais talentosos da sua geração, que é o Wesley Barbosa, que está aqui conosco, está lançando também um livro. E convido vocês a adquirirem o livro do professor Cristóvão Buarque, que ele vai estar agora assinando os livros conosco. Né? Passo a palavra, então, para o reitor para esse agradecimento final. Bem, de novo, a alegria, né, e a gratidão por poder receber a todos nessa nossa modesta casa de ensino, de poder ter a grande fortuna de ter onde beber conhecimento, porque quem é amigo do Cristóvão e quem devora suas obras, seguramente se aprimora como profissional e como um ser humano a cada momento. E, sobretudo, para conhecer com muito mais propriedade o desafio que continua colocado
para todos nós negros, sim, mas para todos nós brancos, sim, e, sobretudo, para todos os brasileiros. Está aqui. Eu gosto muito daquela alegoria que a gente trabalha sempre, né, no que diz respeito ao mercado de trabalho, que quando a gente pergunta por que você não tem um negro aí na sua empresa, fala, mas eu não sei onde tem negro formado, eu não sabia que tinha negro formado, né, para essa questão ou para essa atribuição. E a nossa geração, melhor do que as que nos antecederam, sabe de tudo. Está aqui. Está escrito, tudo quanto é canto. De modo que nos resta fazer isso que o querido ministro está nos convocando. Nós precisamos continuar a acreditar que é possível construir um país de iguais. E nós precisamos acreditar que não deve haver maior dignidade e honra para um ser humano, para um indivíduo humano, que não seja jogar toda a sua potência e energia para tornar isso realidade. Nós, humildemente, temos feito o que está ao nosso alcance e, às vezes, até o que está além. Reconhecemos que é uma dificuldade terrível, o que o ministro nos propõe é quase que imponderabilidades. Não é? Porque como é que a gente transforma um sistema de educação que tem tantas amarras e que ninguém conseguiu, nem o presidente Lula, né, com toda a força, ou os que vieram, não conseguiram mexer nessa estrutura pesadíssima. Não é impossível, mas é difícil. E da mesma maneira o que está muito bem colocado, não é para hoje, é para o futuro. Mas, logicamente, precisa ser começado agora. Então, eu gostei da provocação da minha conterrânea. Obrigado, viu, pela gentileza e pela presença. Chama Maria a cidade? Marília. Ah, Marília. Aliás, Marília de Dirceu, que ela, né, Tomás Antônio Gonzaga. Mas ela coloca uma provocação que a gente tem colocado para todos nós ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória, de que nós precisamos definitivamente ter a convicção, primeiro, de quem nós somos e, segundo, do que é o nosso compromisso e o nosso comprometimento com essa agenda. Sobretudo, nós, negros, que somos a maioria da população. E se nós não fazer o esforço para se apropriar dessa convicção e fazê-la valer, talvez a gente conseguirá alguns progressos, mas não conseguirá, não é, fazer esse país de todos. Então, vale para nós fortalecer esse sentido de pertencimento, né, fortalecer a nossa trajetória histórica, celebrar, né, a nossa luta, os nossos heróis, mas, sobretudo, fazer a coisa certa, que está disponível para todos nós. A melhor escolha e as boas escolhas que possam responder a esses desafios. Eu quero dizer, Cristóvão querido, que a nossa alegria é pela generosidade de pessoas como você. Eu estava lhe comentando que para vir trazer esse debate, fazer a provocação, fazer a convocação, nós recebemos ao longo da nossa história e trajetória pessoas fantásticas e nós estamos recebendo, inclusive, já esteve conosco aqui desde quarta-feira, a Graça Machel, né? A nossa ativista fantástica, uma ministra da Educação de Moçambique, e ela disse isso para nós em alto e bom som de novo, né? A luta, né, é a educação. E se vocês são a maioria, né, dos brasileiros, a responsabilidade é maior para vocês. Então, que continuemos fazendo essa boa luta e gozando da generosidade de pessoas que, como o ministro Cristóvão Buarque, colocam o melhor de si, né, não só para nos provocar, mas para apontar os caminhos para que definitivamente a gente supere essa última trincheira da escravidão. Muito obrigado a todos, viu, pela gentileza. Estamos honrados de poder não só publicar essa obra, mas, como você bem disse, e eu concordo, numa obra bonita. Né? Tá bonita, não dá vontade nem de largar, nem de devolver para a dona. Parabéns a todos, muitíssimo obrigado. Posso dar uma sugestão aqui, uma provocação, depois das suas palavras? Olha, eu acho, e nas palavras dela, eu acho que valia a pena vocês, da Universidade de Zumbi, que tem uma força grande nesse país, que vocês não sabem, aproveitar o novo momento de um governo que começa
E eu, pessoalmente, tenho muita esperança no governo Lula, que vai começar bastante, que não vai ser fácil, não espero milagres, mas ele pode fazer alguns gestos que mudem o Brasil numa estratégia de longo prazo. Por que vocês aqui não fazem uma carta da Zumbi para o novo ministro da Educação ou para o próprio Lula, propondo o que fazer para quebrar os preconceitos raciais e as exclusões sociais? Uma carta da Zumbi ao novo governo. No mínimo, isso vai ter uma repercussão. Se qualquer universidade federal fizer, não tem repercussão, mas a Zumbi teria repercussão. Fica essa sugestão. E, se quiser, eu dou meus palpites do que colocar nessa carta. Mas reúna um grupo, e um dia reúne todo mundo aqui que aprove essa carta. De repente, todos assinarem fisicamente a carta e mandar, e publicar, arranjar um jeito de sair, e aí a Guiomar consegue. Põe nos jornais. Eu acho que daria uma boa repercussão e o Lula está precisando ouvir isso. Um dos problemas que a gente pode ter no novo governo é ele ficar muito prisioneiro do grupo que é ao redor dele. E olhe que o meu nome está no meio do grupo ao redor dele. Então não é uma crítica aos outros. Se ele ficar prisioneiro disso, ele pode se perder. Aí vocês veem e furam a bolha, trazendo uma ideia nova, que ele já conhece provavelmente, mas que vai despertá-lo para transformar numa prioridade dele. Quebrar os preconceitos e as exclusões. Só o preconceito racial não basta. Tem que também quebrar as exclusões sociais. Quebrar o racismo e o rendismo, no que foi esse... Que é o que ele fala, ele não diz que todo mundo tem que ter direito a comer. Educar-se é quase o mesmo que comer. Não é igual, é um pouco mais necessário comer. E tem que trazê-lo para isso. Porque às vezes eu acho que o Lula também faz parte da visão brasileira de que o importante é o diploma, mais do que o conhecimento. Então a gente precisa trazê-lo para a importância do conhecimento em si. E vocês têm uma credibilidade grande para levar isso para o novo governo. Fica a sugestão. Olha, já respondendo que você bem sabe do seu velho amigo, que a gente gosta de uma provocação e que a gente também gosta, né, de tentar fazer a melhor da contribuição. Então, eu já digo aqui, sem qualquer tipo de dúvidas, que nós vamos fazer isso. A Zumbi vai fazer esse trabalho, mas, logicamente, que nós não vamos fazer sozinho. Eu vou convidar você para juntar-se a nós e eu acho que pode ser uma contribuição valiosa nesse momento muito importante. Não, o que eu comentaria é que... Não, o que eu falaria é que existe um grupo de reitores de universidades públicas bem enganjado, que eu acho que seria bacana também colar nessa iniciativa. Por exemplo, o professor Roberlane, lá da Universidade Federal de Pampa, o professor Marcelo Andrade, da Federal de São Juiz de Del Rey, tem também a Marcele, lá da Federal de Rondônia, enfim, tem aí mais ou menos 11 reitores que certamente gostariam de estar com você nessa iniciativa. Combinado, combinado. Então, vamos à assinatura dos livros, não é? E o que podemos fazer, professor, enquanto o senhor assina os livros, aí o Wesley fala um pouquinho sobre o livro dele. O que vocês acham? Quer assistir? Então vamos todos para a plateia e chamamos aqui o Wesley Barbosa para falar rapidamente sobre o livro dele também, né? Então tá bem. Então vamos fazer uma foto só e...
Você vai ficar aí, né? Se quiser. Então, vai lá, querido. Eu sei, querido. Foi ótimo, né? Foi excelente. Vou voltar para cá amanhã à noite. Vou participar na segunda-feira. Isso, muito bom. Obrigada, cara. Boa tarde, Wesley, querido. Então, bem rapidinho. O Wesley vai falar rapidamente sobre o livro dele, né? O último livro dele, tá? E aí a gente passa para a assinatura dos livros do Cristóvão. Tá. Posso falar? Boa tarde a todos. É um romance que eu publiquei agora esse ano, que trata de um jovem apaixonado por livros que mora nessa viela. O título do livro é Viela Ensanguentada. E nessa viela acontecem coisas terríveis, mas tem um cachorro que segue ele pelos becos, que seria, na verdade, uma entidade do candomblé disfarçada, enviada pela mãe de Santo Matilde do bairro, para proteger ele de 2 criminosos. Mas no livro eu esbarro em questões sociais, de uma forma poética, e é um livro que eu publiquei agora pela editora Ficções, mas eu tenho outros 2 também, que foi editado pela editora do Ferrez, e quem quiser conhecer o meu trabalho, estou pelo Instagram, é Barbosa Escritor. Tá bom? Obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigada. Vamos lá, né? Agora o professor Cristóvão e o Wesley, né, também vão estar disponíveis para autografarem os livros, se vocês desejarem, tá? Eu mesma já quero autógrafo no meu. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada ao reitor e à professora Francisca Rodrigues.